Eu nasci em 17 de outubro de 47, em Belo Horizonte. Meus pais, Danilo Drummond Pena, também nascido em Belo Horizonte, já falecido, faleceu em 1985. E a família dele, a mãe dele era da família Drummond, de Sete Lagoas, e o pai Pena, de Santa Bárbara. Minha mãe, Maria Aparecida Brandão Pena, nascida em Pouso Alegre, no sul de Minas. O pai dela era de São Gonçalo de Sapucaí, da família Junho, e a minha avó era de Pouso Alegre, da família Brandão. Minha avó era sobrinha do Silviano Brandão, que foi governador do estado. E então eu nasci, passei meus primeiros 2 anos na Rua Padre Rolim, em São Lucas, e aí meu pai, que trabalhava no Banco da Lavoura, foi transferido para Porto Alegre, para ser gerente do Banco da Lavoura em Porto Alegre, e aí nós passamos 2 anos em Porto Alegre antes de voltar para Belo Horizonte, e quando voltamos, fomos morar na Barroca, na Avenida Amazonas. E eu tenho uma irmã mais velha, Valéria, somos só nós 2. Em Belo Horizonte, então, morando na Barroca, eu fui estudar no que era a escola, provavelmente uma das boas escolas de Belo Horizonte, que era a Escola 2 de Dezembro, e que eram diretoras a dona Ivone Cabral e a dona Zilá Frota e tinha uma terceira que eu já não lembro mais. E era uma escola excelente, onde estudavam as filhas do Juscelino, uma série de pessoas, e foi uma experiência excelente. E quando nós nos formamos nessa escola, no 4º ano primário, né, a turma toda foi junta, fez concurso e entrou no Colégio Loyola. Aí foi todo mundo junto, continuamos com os mesmos colegas. E fiquei no Loyola por 5 anos, fiz até o 1º ano científico no Loyola, que era um excelente colégio jesuíta. E quando eu terminei o 1º científico, eu fiz o 2º científico no colégio estadual, que o Estadual Central, que era um ótimo colégio, tinha excelentes professores, era ligado à Fafiche, vários dos professores do colégio eram também da Fafiche. E foi nessa época que houve a chamada para a primeira turma do Colégio Universitário. O Colégio Universitário foi uma experiência da UFMG, que era da UFMG ingressar no ensino pré-universitário, né? E foi uma experiência maravilhosa, foi novos métodos de ensino, o diretor era o professor Werneck, que tinha entusiasmado, havia um entusiasmo geral, e vários dos professores da UFMG na época, que são professores famosos, foram meus professores no colégio universitário, como o Marcos Marisguia, que já é falecido, que era um expoente. Eu lembro que as aulas de física eram com a Beatriz Alvarenga, então uma série de pessoas famosas nos deram aula. Eu fui da primeira turma do colégio universitário, essa turma praticamente toda foi aprovada no vestibular. Nós entramos na Faculdade de Medicina, um grupo grande do colégio universitário, e dizem que o colégio universitário foi uma experiência tão boa, tão bem sucedida, que a UFMG teve de fechar, porque quando o aluno entrava na universidade, o nível caía, porque o colégio universitário tinha um nível tão elevado que era mais alto do que do 1º ano da universidade. Então o colégio universitário foi fechado por excesso de sucesso. Era uma metodologia de ensino totalmente nova, e
grupos de discussão, etc. Eu gostava muito de matemática, gostava muito de física e considerei estudar física, que era uma das coisas que eu adorava, mas já gostava também muitas coisas de biologia. Eu lembro que durante o período que eu estava no colégio universitário, eu fui introduzido à estrutura do DNA, ao Watson e Crick, que mais tarde eu vim, inclusive, a conhecer pessoalmente os dois, e que foram as pessoas que tinham feito a estrutura do DNA e que iniciaram todo o processo da biologia molecular. E eu me encantei muito com aquilo, quando eu estava no terceiro ano científico. Agora, havia uma pressão familiar importante para eu fazer medicina. Não tem dúvida nenhuma que não tinha nenhum médico na família e meu pai queria ter um filho médico. Agora, a medicina ela é um curso interessante no sentido de que você pode fazer o que você quiser dentro da medicina. Então, se você gostar de economia, você pode fazer economia médica. Se você gostar de engenharia, você pode fazer engenharia biomédica. Então, o curso de medicina te prepara para fazer o que você quiser na vida. Quando nós entramos na faculdade de medicina, nós encontramos também um ambiente revolucionário. O currículo tinha sido passado de 6 para 5 anos e a metodologia de ensino, que era de aulas magnas tradicionais, tinha sido substituída por um ensino mais interativo, de grupos de discussão, etc. Por muito tempo na faculdade de medicina eu era interessado em neurologia, depois me interessei em nefrologia. Nefrologia tem uma fisiologia lindíssima de como que o rim funciona. Mas quando, já no 4º ano de medicina, que eu fiz a cadeira de pediatria, eu me encantei. Eu tinha naquele tempo, talvez, eu não sei, eu achava muito mais agradável examinar uma criança, mesmo que chore, que esperneie, do que um adulto. Então eu me encantei com pediatria e o caminho natural na época para os geneticistas era fazer pediatria e depois fazer a genética clínica como uma subespecialidade, porque grande parte das doenças genéticas se manifesta já no período pediátrico, como defeitos do nascimento, malformações, problemas de retardo mental, problemas de desenvolvimento, etc. Então, era o caminho natural para você fazer genética, era você fazer a pediatria. Eu já tinha começado a namorar em 67, a Betânia, que era aluna do colégio estadual, terminou o colégio estadual, fez vestibular para História na UFMG. Eu me formei, eu queria casar. E na época a residência não pagava nada. Você podia morar de graça no Hospital das Clínicas, mas não tinha um salário para o residente. Então a única opção que a gente tinha, se queria casar, era fazer uma residência fora. E eu fui fazer residência na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então eu me formei em dezembro de 70 e logo em fevereiro de 71 nós nos casamos e fomos embora para os Estados Unidos. Eu com 23 anos, ela com 19. Então, a ideia era da gente ficar lá 1 ano ou 2, depois voltar ao Brasil, e acabamos ficando praticamente 12 anos no exterior. A Universidade de Loyola, né, que chamava-se Universidade de Loyola, era num subúrbio de Chicago, perto de uma área onde tinha havido uma série de manifestações raciais, uma área de grande tensão racial. Era aquele momento que nos Estados Unidos estava vivendo a questão dos direitos humanos, né, e a reivindicação de direitos humanos. Foi uma área, uma época muito conturbada, e também a era da Guerra do Vietnã, né? Cheia de protestos, etc. E na Califórnia, os hippies, então havia todo um movimento em todos os Estados Unidos. E eu tive essa oportunidade de ir para essa cidade no interior da Carolina do Norte, chamada Winston-Salem,
que era uma cidade interessante, uma cidade muito rica, porque era a sede da J.R. Reynolds Tobacco, era uma das grandes produtoras de cigarro, aquele cigarro Winston e o cigarro Salem eram de lá, e tinha uma belíssima faculdade de medicina, que recebia muito dinheiro do pessoal do tabaco, e uma boa universidade chamada Wake Forest University, e nós achamos que seria uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes. Foi um lugar ideal para a gente fazer a transição do Brasil para os Estados Unidos. E foi para mim uma experiência muito positiva. A Betânia foi estudar na Wake Forest University, que fazendo também um curso em História, né, continuando a História. Eles aceitaram os créditos daqui e eu fiz então a residência em Pediatria lá. E durante a residência a gente tinha bastante estímulo para interagir com coisas diferentes, e foi nessa época que eu me apaixonei pela genética médica. Tinha um bom geneticista que não era médico, chamava-se Harold Goodman, e ele me pegou debaixo da asa dele, e a gente passava horas e horas ele ensinando genética e conversando comigo. E o Harold Goodman era um cara, uma pessoa que tinha ideias muito boas. E a ideia dele era o seguinte, que se o médico fosse estudar genética, que ele deveria procurar fazer um doutorado, um PhD em genética. Porque senão ele seria sempre considerado um curioso em genética. Mas tinha um problema, porque para fazer o doutorado nos Estados Unidos você precisava de uma bolsa do NIH, e para pegar uma bolsa do NIH você precisava de obter um visto permanente nos Estados Unidos, e aí eles imediatamente te mandariam para o Vietnã. Então eu fui para o Canadá. Na época, um professor de Londres, John Hamilton, tinha se mudado para Winnipeg, que é no centro do Canadá, e tinha fundado um novo centro de genética lá. E eu então fui para o Canadá como imigrante. E fui aceito, e eu fiz um programa muito interessante, que foi um programa que eles fizeram para mim, que eu fiz residência de pediatria e o doutorado em genética ao mesmo tempo. Então, quando eu acabei o meu treinamento em 77, porque no Canadá a pediatria eram 4 anos de residência, ao contrário daqui no Brasil são só 2, eu recebi minha certificação em pediatria nos Estados Unidos, no Canadá, e certificação oficial da Academia Americana de Pediatria, do Colégio Real, Royal College of Physicians do Canadá. Inclusive você ganha o título de FRCP em pediatria, e ganhei o doutorado. E isso então foi uma coisa importante, porque eu era um clínico documentado, e ao mesmo tempo eu era um PhD, um cientista documentado. Meu interesse mais básico estava muito aguçado naquela época, e eu fui fazer um ano de pós-doutorado em Londres, e a Betânia já tinha terminado a graduação dela, tinha terminado o mestrado e estava começando a fazer um doutorado em História. E nós fomos para Londres porque ela tinha um interesse, Londres especificamente, porque era a área de pesquisa dela, que era Relações Diplomáticas Brasil-Inglaterra, e nós fomos para lá em 77. Em Londres, então, eu passei um ano fazendo pesquisa, aí realmente mais básica ainda, no Departamento de Bioquímica do Instituto Nacional de Pesquisa Médica, que era uma unidade do Medical Research Council. E ficamos lá de 77 a 78. E foi aí nessa época que eu tive algumas ofertas de trabalho,
e tive uma oferta para liderar e criar um departamento de genética médica no Medical College of Wisconsin, que era uma faculdade em Milwaukee, em Wisconsin, e que era uma posição bastante sênior para uma pessoa jovem feito eu. E eu cheguei inclusive a aceitar essa posição, mas depois o processo da saída do visto para eu assumir essa posição foi mais lento, e eu me preocupei. Enquanto isso, eu tive uma proposta excelente para ir para a Universidade McGill, em Montreal, e eu acabei então esquecendo Milwaukee e voltei para o Canadá, para Montreal, onde eu fiquei de 78 a 82 como professor de neurologia, pediatria e genética médica. E passei fazendo pesquisa e também clínica em Montreal, aconselhamento genético. Eu era diretor da clínica de aconselhamento genético do Children's Hospital, Hospital Infantil de lá, e atendia pacientes também no Instituto Neurológico, onde meu laboratório estava localizado. Uma pessoa que marcou muito minha vida, que é interessante, foi o Marcos Marisguia, porque houve um congresso de bioquímica em Toronto, que eu fui a esse congresso, porque a minha pesquisa básica estava ligada à bioquímica, desde os tempos lá de Londres, né? E encontro em Toronto com o Marcos Marisguia, que estava apresentando um trabalho. E aí eu falei com ele, eu até gostaria de voltar para o Brasil, mas eu não vejo perspectivas de pesquisa no Brasil. Aí o Marcos falou assim, não, volta sim, pode vir que vai dar, que dá certo, tudo. E aí que foi foi igual pegar uma infecção, uma gripe, né? Aquilo foi crescendo entre nós. A gente já tinha o Frederico, mas a Betânia queria voltar para o Brasil. Aliás, ela não queria voltar para o Brasil, ela queria voltar para Belo Horizonte. Porque ela era nascida aqui e ela queria voltar para Belo Horizonte. Ela falava que voltar para São Paulo é a mesma coisa que ficar em Montreal. Então ela não voltaria, né? Ela queria vir para Belo Horizonte porque existe uma coisa. Eu tenho a impressão que a Betânia se sentiu meio sem raízes no Canadá. E para a gente que é mineiro, raízes são importantes. E foi uma boa coisa vir para cá porque não tinha nada nessa área. E nós fomos capazes, desde o momento inicial, de trazer para Belo Horizonte os conhecimentos mais avançados da genética de lá. O Marisguia, ele era professor do departamento de bioquímica, e aí ele falou, da UFMG, ele falou assim, então você vai para Belo Horizonte e vai lá para bioquímica como professor, faz o concurso, e arrumaram tudo para eu fazer o concurso, etc. Ainda não tinha genética molecular, né? Então a gente trabalhava a nível de proteínas, principalmente. Eu trabalhava com modelo de células em cultura, tentando achar o defeito molecular na distrofia muscular progressiva, que é uma doença que acomete crianças e que causa necrose dos músculos. E, paralelamente, era uma pesquisa meio abstrusa, né? Trabalhava com uma doença raríssima chamada axonopatia de axônios gigantes, ou neuropatia de axônios gigantes, e na qual a gente tinha caracterizado um defeito do que a gente chamava de filamentos intermediários. Então a gente sempre trabalhava a nível de proteína, e na época eu era um pesquisador considerado muito promissor no Canadá, estava publicando em boas revistas, e então quando eu vim, a minha vinda para o Brasil, então foi quase uma conspiração do Marcos Marisguia com o professor Carlos Diniz. Não sei se já ouviu falar no professor Carlos Diniz. Carlos Diniz era uma pessoa muito importante na bioquímica brasileira, e ele foi professor em Ribeirão Preto, e depois ele veio para Belo Horizonte e foi meu colega de departamento também. E o Carlos Diniz arranjou a nossa vinda, e nós pegamos o dinheiro todo que a gente tinha economizado e compramos equipamento laboratorial, né, de tal maneira que... E aí o que aconteceu? Em 1980, quer dizer, 2 anos e meio que eu estava em Montreal, eu vim ao Brasil e fiz o concurso na UFMG.
na bioquímica. E eu lembro que o concurso foi em dezembro de 80. Os professores da universidade estavam em greve. Uma das várias greves dos professores universitários. E foi ainda na época, no final da ditadura, né? Eu vim e fiz o concurso, passei em primeiro lugar no concurso da bioquímica. Tinha 3 vagas, 3 candidatos, eu passei em primeiro lugar. E aí eu voltei para o Canadá, eu cancelei minha posse e voltei para o Canadá em dezembro de 80 e falei, agora nós vamos nos preparar para voltar. Então, todo o ano de 81 e metade do ano de 82, nós nos preparamos para a volta. Foi quando nós compramos o equipamento e tudo. E enquanto eu estava aqui, o professor Hilton Rocha tinha completado 70 anos, tinha saído da posição da universidade, que é a chamada expulsória, né, dos 70 anos. E ele tinha, o Cristiano Barçante, que era o genro dele, e o Paulo Galvão, tinham criado o Instituto Hilton Rocha, lá em Mangabeiras. E o professor Hilton Rocha era uma pessoa sempre de cabeça muito aberta, além de ser uma figura patrícia, né, uma pessoa espetacular. O professor tinha muito interesse em genética, porque ele gostava de estudar uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma degeneração da retina, que é uma doença de bases genéticas. Então, ele me arranjou um lugar lá no Instituto, mais ou menos uns 180 metros quadrados, para montar um laboratório. E eu vim e montei um laboratório clínico lá. E nesse ínterim de 80, quando eu voltei para Montreal, eu olhei a situação em Belo Horizonte, não tinha ninguém que fazia, por exemplo, uma coisa tão elementar quanto estudos cromossômicos. E bem feito, sim, o estado da arte. E aí eu voltei para Montreal e a Betânia estava terminando o doutorado dela em História. Aí eu falei assim, olha, Betânia, para voltar para o Brasil sem alguém fazendo cromossomo não vai dar. E eu preciso de arranjar alguém para fazer isso. Ela falou assim, então eu faço. Decidida, né? Aí eu peguei, fui lá no departamento de citogenética, lá em Montreal, no hospital, que era um colega meu de departamento. Falei, olha, dá para minha mulher aprender a fazer isso aí? Eu tenho 1 ano para aprender. Aí eles falaram, dá. Aí ela pegou e foi, e de repente, de historiadora, ela virou citogeneticista, né?